daqui a alguns minutos, estamos só esperando os Arriva Jajara chegar, ela teve um pequeno problema, mas enquanto isso a gente gostaria de exibir um pequeno filme sobre o processo da exposição, chamado Jaguataporã, que, enfim, protagoniza esses encontros, né, que a gente tem feito com indígenas do Rio de Janeiro e de fora, pensando a presença e a história indígena do Rio de Janeiro. Então a gente vai começar com essa pequena apresentação. A gente quer mostrar a arte indígena, a gente tem que mostrar o produtor indígena que produziu aquela arte, né? Mas a gente está preso. É muita parede, é muita porta. E a gente não é assim. É importante para os cariocas entender que aqui é o histórico, a história indígena foi totalmente negada. Tem muitas pessoas que vão levar choque, de fato. Eu acho que é bom levar esse choque, né? Porque eu acho que a partir do choque que a gente vai parar para pensar e dizer, olha, como é que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Jaguataporã significa caminhar junto e caminhar bem, né? Seria um conjunto ou um coletivo de caminhar bem. Jaguatá seria caminhar, mas esse Jaguatá é o conjunto. Se eu caminhar sozinho, eu diria aguatá. Se eu falar que nós, Guarani, né, caminhamos, seria aroguatá. E Jaguatá coletivo, independente de ser indígena ou não, ou outras etnias, é uma conversa, é um diálogo que seria Nhomonguetá, né, também é uma conversa grande, né, conversa de participação de várias pessoas. Não há Jaguataporã, né, sem um conflito também, mas entre conflito, por isso que é importante dialogar entre outras pessoas participantes, que o Jaguataporã tem vários pensamentos, está incluído vários pensamentos, vários saberes, né? Saberes indígenas e não indígenas. O nosso conhecimento que está em jogo, né? O nosso conhecimento, a nossa vida, a riqueza desses encontros, desses conflitos, que eu acho que foi fundamental para a gente colocar isso nessa exposição. Todas mulheres muito bonitas na língua guajajara. Uma primeira troca que nós tivemos é que o próprio indígena, né, que estão aqui hoje, estão participando dessa exposição, fomos visitar a exposição de uma exposição que estava tendo no museu. E depois os pesquisadores profissionais do museu
e também todos que estavam estudando, pesquisando sobre pesquisadores, né, que foram para a aldeia. Eu achei muito interessante também para eles sentir também o que é viver na aldeia, né, o que é também, como que é o nosso conhecimento, como que é a nossa organização. Uma das curadoras, que era a Clarissa, foi lá, colocou a proposta para a comunidade, e aí onde eles começaram a se dividir entre as aldeias e para discutir de fato também o que seria a exposição e o que cada comunidade teria condição de expor, né, nessa exposição. A liberdade que nós tivemos para expor aquilo que a gente necessita, né, aquilo que a gente gostaria mesmo de colocar, eu acho que isso foi a grande diferença, né? Então, isso também está contemplado aqui no museu, né, nessa exposição, porque cada um vai contar de um jeito como que vê o mundo, como que pensa o mundo. De fato, é uma exposição que ela está muito em aberto, até para dizer o que ela não vai ser e vai ser, mas ela não precisa ser ou uma exposição de artefatos indígenas, ou uma exposição, né, enfim, sobre a história indígena, e isso significa que ela pode abdicar de muitos dos estereótipos, não só em relação ao índio, mas principalmente também em relação ao museu, né, assim, o que se espera de um museu. Muitas vezes é um museu, né, que acolhe algum objeto e outros, né, outras coisas sagradas, né, que não é necessário. Isso que não faria sentido só apenas o objeto, né, estando no museu. Essa exposição, ela vem mostrar a própria história de cada povo que está sendo exposto representado, né, nessa exposição. A cobra grande, né, vem a partir dessa ideia, porque cada povo pensa de um jeito. Então, seria a cobra grande, né, como que seria a construção do próprio território daquele povo. O próprio intercultural também é uma forma de disputa, né, porque são mundos diferentes. E que é o maior desafio também, não só para nós indígenas, e também para a própria instituição, as pessoas que vão visitar, que vão fazer essa visita, que vão ver essa exposição, vai ter muitas vezes perguntas, né, questionamento também, porque essa exposição ela foi proposto, né, na verdade a partir do ponto de vista diferente. Acredito que essa exposição é ponto de partida, de diálogo. A própria cultura do outro, na verdade, seria o Nhomonguetá. Nhomonguetá, quando a gente fala sobre dialogar, né, com o outro, para a gente entender esse arandu, né, que é arandu que a gente fala do conhecimento do outro. E Haireté, Xeuauaitá, Rodoguraguaguepaué, né, Juruaquere, Buiaquere, Ambaia Taraquere, Coaé Purodiapão, Matembiapão, Paué de Oupira, Haireté. Da próxima exposição do Museu de Arte do Rio, ser inaugurada no final de abril, e que tem como foco a história indígena do estado do Rio de Janeiro. Desses estudos jaguataporanos que nós temos feito. Vamos lá, pode olhar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos.
Meu nome é Clarissa, eu trabalho aqui no MAR, integro a equipe curatorial que cuida, enfim, do programa de exposições, da coleção do museu, e estou aqui para mediar essa conversa que conta com Eliane Potiguara. Eliane, a hora que você quiser vir, e com a Zahri Guajajara, que já está chegando. Então a gente vai começar. E como vocês viram, não sei se todos aqui tiveram oportunidade de exposição, mas o encontro de hoje faz parte, é uma das ações da exposição chamada Jaguataporã, Rio de Janeiro Indígena. É uma mostra que fica aqui no museu até março do ano que vem e que trata da história e da presença atual, né, das culturas indígenas no estado do Rio de Janeiro. Ela é uma mostra que tem sido organizada aí ao longo do último ano, numa relação, enfim, entre o MAR e diversos colaboradores, principalmente grupos, movimentos, povos e aldeias de diversas partes do estado que estão aqui representados e trazendo questões, enfim, que pontuam a exposição nas estações de exposição, numa linha do tempo e nos núcleos que apresentam alguns dos povos que vivem no estado. Hoje a gente vai ter uma discussão que tem como foco as mulheres e, claro, mulheres é o tema de uma das estações da exposição. As estações são pequenos núcleos da mostra que são dedicados a questões que atravessam povos distintos, ou épocas, ou regiões, né, do país, e normalmente são desafios do ponto de vista da interculturalidade, e como tal são também espaços, territórios de resistência, como é a questão das mulheres. E hoje a gente vai contar com a presença de Eliane e Zahri, são, portanto, duas gerações aí de guerreiras e militantes da causa indígena e da causa indígena e das mulheres. E a gente vai começar com Eliane. Eu queria apresentar brevemente Eliane, ela vai poder certamente falar melhor da trajetória dela, mas vou aqui me guiar por uma pequena biografia. Eliane foi indicada em 2005 ao projeto internacional 1000 Mulheres ao Prêmio Nobel da Paz. Ela é escritora, poeta, professora, é formada em letras e educação e tem ascendência indígena potiguara, né, brasileira, e é fundadora do GRUMIN, Grupo Mulher em Educação Indígena, que é uma das principais redes de articulação de mulheres no Brasil e em outros países também, né, da América do Sul. Ela é membro do IMBRAP, do NEARIM, do Comitê Intertribal, da Choca, da Associação pela Paz, e é cônsul de Poetas do Mundo, enfim, uma série de organizações que integram o movimento indígena não apenas na questão das mulheres, mas também na questão da educação, da literatura, enfim, outros aspectos do movimento indígena. Trabalhou pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU em Genebra. Ganhou o prêmio do PEN Club da Inglaterra e do Fundo de Livre Expressão dos Estados Unidos. É autora de muitos livros, né? Ela trouxe alguns aqui, talvez mostre. E na exposição, além de participar, né, enfim, compartilhando conosco um pouco da sua vida no Núcleo das Mulheres, ela concebeu esse núcleo conosco. Então, ajudou a exposição a identificar uma abordagem possível para a questão das mulheres indígenas e identificar mulheres que residem no estado do Rio de Janeiro que poderiam falar um pouco de suas vidas e, com isso, né, pontuar, enfim, alguns dos principais desafios de ser mulher. Então, a gente vai começar por Eliane. Agradeço sua participação mais uma vez. E, na sequência, a gente segue com a Zahri e abre para uma conversa. Fiquem também bastante à vontade. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecimento ao nosso querido Tupã, nosso criador, por essa mais uma oportunidade na minha vida de estar abordando a questão indígena. Agradecer ao museu de estar aqui e agradecer de ter participado, estar participando desse processo altamente revolucionário, o contar da história dos povos indígenas do Brasil, do Rio de Janeiro, quando muitos
dos sociólogos, dos antropólogos, já diziam que os povos indígenas, não só do Rio de Janeiro, mas que do Brasil e do mundo, né, como aconteceu no México, por exemplo, e os povos indígenas já estavam extintos, quando a gente sabe que houve todo um trabalho ao longo dos séculos para uma emancipação, para uma integração. Eu concordo, visto por um lado, com a integração, o convívio pacífico entre povos. Eu concordo. Eu só não concordo quando um povo impõe sobre outro a sua cultura. Então, nesse sentido, é que povos indígenas, não só do Brasil, da Austrália, da Nova Zelândia, da Suécia, porque nós temos povos indígenas na Suécia, na Suíça, os Samis, não sei se vocês conhecem, na Antártica. Então, esses povos indígenas de outros países, que são totalmente desconhecidos pela cultura mundial. Por que são desconhecidos? Porque essa imposição ela foi tendenciosa, sempre foi uma imposição. Oi, Zahri, obrigada por ter vindo, que bom. Essa foi uma imposição colonialista. A gente viu como foi na África, como foi na Índia, né? Como foi na Tailândia, nos países que são eminentemente de origem indígena. A gente viu o que se deu no Camboja, né? A gente sempre viu o quê? O imperialismo e a dominação cultural para que nós, povos indígenas do mundo, que hoje deve ser para mais de 500 milhões, né? Austrália, Nova Zelândia, para que esses povos fossem dominados e que os nossos conhecimentos ancestrais fossem apreendidos, utilizados, como são utilizados hoje na grande farmácia mundial, onde os capitalistas estão cada vez mais ricos, utilizando o conhecimento tradicional indígena, né? Vocês devem saber que o remédio para pressão alta, por exemplo, ele vem do veneno da cobra. E isso foi descoberto pelos povos indígenas. Esse reconhecimento não existe. Eu, por exemplo, tive um tumor no olho e no seio, quando era criança, e fui criada pela minha avó. Ela foi curada pela minha avó. Então o curativo era da seguinte forma: uma folha de couve, uma pomada feita com visgo de jaca, teia de aranha e minhoca amassada, né? Eu falo isso e sinto o cheiro, consigo perceber o cheiro daquele. E esse olho aqui, eu tenho um sinal grande aqui, que é um sinal de nascença, cujo meus pajés, os meus ancestrais dizem que esse sinal que eu tenho roxo, mas que eu passo uma maquiagem ocidental. Às vezes as pessoas pensam que eu levei um soco, né? Mas por isso é que às vezes eu ponho alguma coisa para dar uma disfarçada. Mas os meus pajés, os velhos da minha comunidade sempre disseram que a pessoa que tinha esse sinal, que era a pessoa que chegaria para contar uma história, ou o que o Pitiguari estaria sempre dizendo na árvore: fulano já vem, fulano já vem, fulano já vem, Maria já vem, Zahri já vem. Então, esse sinal quer dizer que a vinda de alguém, e isso é muito profundo, né? Porque isso faz parte da alma do ser humano,
do mais profundo, quando a gente espera alguém que está para chegar, para contar alguma história. E quem quer contar alguma história tem muita sede e muita vontade e muita arte para dizer, né? Ninguém precisa estudar a arte para dizer que é artista. O ocidental é que impôs todo um processo, até acadêmico depois, né? Mas nós temos artistas tradicionais, e contadores, e desenhistas, performance, e cânticos, músicas, vozes que soam como pássaros, como diz Ari, por exemplo. Então, essa arte, ela é a nossa o quê? A nossa força criadora, a nossa chama intuitiva, aquilo que nos dá força e que o motivo maior pelo qual a gente está aqui nesse planeta. Porque quando a gente está aqui no planeta, a gente está aqui para criar. Nós somos eternos co-criadores, nós somos eternos criadores e colaboradores de uma paz universal, de um amor universal, onde isso não é possível nunca. Porque o egoísmo, né, esse colonial, eu não gosto muito de estar falando determinadas palavras que são usadas intelectualmente ou politicamente, porque eu tenho dado um tom mais poético aos meus discursos no presente momento, porque eu já fui uma pessoa muito política de subir a palco e fazer reivindicações e falar nas Nações Unidas e ter uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais específica, e política, mas eu prefiro deixar fluir a arte que vive em nós no dia a dia, né? Para falar com as pessoas, com as crianças, e o olhar que a gente deva ter no dia a dia, porque a cada dia que a gente acorda, a gente é um novo ser, nós somos seres eternamente iluminados, seres que tem capacidade de criar. Todo ser humano tem essa capacidade de criar. A opressão, como cita alguns filósofos nigerianos, por exemplo, dizem que nós somos frutos de uma opressão e que boicota a nossa alma, boicota a nossa arte. Então, nós temos que estar atento a isso, para que a gente não seja, ou que a gente tenha vivido processo de opressão, como povos secularmente vêm vivendo processo de opressão, como nós mesmos brasileiros, povos indígenas sofreram a ditadura militar, por exemplo, mas a gente não pode esquecer a nossa alma. Essa é a nossa alma primeira, porque é a nossa guerreira, é aquele ser intuitivo, aquele ser selvagem, não selvagem no sentido capitalista, mas o selvagem no sentido de selva, de mar, de natureza humana, de amor e de solidariedade, que é o que está faltando hoje em dia. Bem, para que eu estivesse hoje aqui com esse sapato dourado, por exemplo, tive que passar por muita história. Eu tenho 67 anos, né? Sou uma das últimas da minha família, a não ser os meus filhos, porque toda a minha família emigrou do Nordeste, Paraíba, para o Rio de Janeiro, porque o meu bisavô foi assassinado, foi desaparecido, foi ensacado, né? Sua cabeça foi ensacada, seus pés foram colocados pedras e jogados ao fundo do mar, como muitos guerreiros que trabalharam na produção do algodão. A Niara estava me contando que está fazendo uma produção de algodão. Nossa Senhora, quando você falou isso, Niara, você cortou meu coração, né?
de pensar que eu tenho uma relação muito forte com a plantação de algodão. E muitos guerreiros, mulheres também, dos guerreiros, para que não fossem estupradas, elas tiveram, essa família teve que sair fugida do processo da colonização inglesa, a família Ludegren, que nada mais nada menos do que as casas pernambucanas e suas associações, como o Renner, por exemplo, como o CIA, que vem tudo das casas pernambucanas, onde foi criada, onde foi concebido esse projeto de produção de tecidos através das fábricas de tecido de Rio Tinto, que era a área indígena e que depois foi desconsiderada, não só pelos jesuítas, mas como pelos militares, né? E onde me foi batida a porta à cara quando eu fui procurar o padre que sabia todo esse contexto e se recusou a contar isso há 40 anos atrás, porque, de certa forma, devia estar conivente com essa história, né? Então, eu venho dessa história. Muitas das famílias indígenas, não só potiguara, mas como outras também do Nordeste brasileiro, vieram trabalhar na fábrica EMAC de navios, metalúrgica de navios, vieram, e uma comunidade potiguara foi criada na Ilha do Governador. Não sei se vocês conhecem essa história, que foi uma falha minha também, sabe, de eu ter, na época da produção do evento aqui, eu tinha passado por um problema, minha filha tinha sofrido um acidente e voltou um transtorno que eu tenho, né? Minha mente, ela fechou e eu não sei nem como eu consegui, sabe? Por isso que eu chorei muito naquele dia, porque eu senti a força espiritual que estava naquele local, no dia da inauguração desse evento. Eu senti toda uma força por trás de nós, sabe? Porque nós que temos essa cara, essa história, principalmente essa história de colonização, de opressão, existe uma força por trás disso tudo. Porque as pessoas são muito materialistas, elas não pensam, o dia a dia delas é tão corrido, tão, sabe, a gente está se tornando cada vez máquinas que não têm dado tempo para parar e olhar. Eu existo, eu posso ver o sol, eu posso ver a lua, eu posso ver as estrelas, eu posso escrever sobre isso, por exemplo, né? Então eu me esqueci de contar essa história dos potiguaras que chegaram aqui e que também fazem parte do povo indígena aqui do início do século passado, e que foi um contingente muito grande que aqui se formou e que vai para mais de 40 mil pessoas, mas que infelizmente, como não houve apoio, porque era muito mais necessário dizer na época, devido ao racismo, assim como em Manaus, assim como em Belém, dizer que aquelas pessoas não são indígenas, porque ser indígena era uma tragédia. Você ser indígena, você é ser do diabo. E era mesmo, foi colocado assim pelos jesuítas. As almas, aqui não existiam indígenas, existiam almas a serem, mas não essa alma que eu falo, né? Aqui o jesuíta, quando fala de alma, fala em outro significado. Eu falo de alma no sentido criativo, né? Do fogo eterno, né? Da luz que nos ilumina e que nos faz criadores, né? Então o jesuíta já dizia, aqui nós temos tantas almas, mandavam cartas para os reis em Portugal, dizendo quantas almas precisavam ser catequizadas, né? Então, infelizmente, esses potiguaras ficaram de fora. Não sei se ainda dá tempo da gente fazer algum parágrafo, alguma referência. Eu me proporia fazer, né? Me dói o coração de saber que eu esqueci isso,
entendeu? Mas não foi minha culpa pessoal, foi culpa de que aconteceu uma tragédia e eu passei por uma fase de esquecimento, onde eu continuo ainda nessa fase de esquecimento e estou lutando muito para estar aí, viva, na força, né? Porque eu sou jovem, né? Tenho 67 anos, mas eu sou jovem, tenho vigor, tenho cultura, tenho vontade, tenho desejo, né? Então, a lágrima que eu vi da minha avó, quando ela chegou aqui e teve que morar na rua, literalmente nas ruas, na zona do Mangue, não era prostituta, mas foi onde ela arrumou um lugar para viver, e depois indo para o Morro da Providência. Já falei isso num vídeo, mas é bom situar, porque as pessoas me veem assim, eu sou com um sapato dourado, eu falo um bom português, eu fui à universidade, eu estive nas Nações Unidas, né? E quanto é difícil, quanto foi difícil sair da rua, literalmente falando, né? E dormir, quando você consegue um lugar para dormir, para ficar, a partir de um trabalho de uma velha, de uma senhora idosa e de outras senhoras, tias idosas, que foram as Marias, Maria de Lourdes, Maria das Neves, Maria Isabel, todas essas Marias que foram as minhas tias avós, que moraram aqui no Morro da Providência, como povos, como é colocado pela aldeia Maracanã, os povos no contexto urbano. Então, Dauá, nós já tínhamos contexto urbano aqui já no início do século XX, já com esse grande contingente que veio para trabalhar na fábrica de navios. Bom, aí depois veio o processo da ditadura de Getúlio Vargas, né, que nós tivemos que nos esconder, porque minha avó tinha pego uma ajuda, umas roupas com Getúlio, carne e tudo, a gente teve que se esconder, fomos nos esconder no Morro da Providência, porque senão naquela época o fascismo estava à procura de pessoas que estivessem recebendo apoio desse lado, né? E foi um período difícil, que foi um período de ditadura também, né? Depois veio a própria ditadura de 64, e nesse processo todo, no começo da minha infância, da minha criação, eu fui muito doente, eu tive uma tuberculose com 6 anos de idade, uma anemia profunda, porque eu fui criada dentro de um quarto, só com a cultura da minha família, da minha avó. Minha alimentação era toda pendurada num barbante, porque existiam ratos, ratazanas, eu dormia em cima de um baú, porque eu tinha medo que a ratazana roesse o meu pé, e eu tinha muito medo, mas minha avó tinha um carinho, essas tias-avós minhas, né, que eu conto num texto chamado A Minha Pedra Verde, que eu gostaria de uma outra vez ler para vocês, e como é bonita essa viagem nessa Pedra Verde, de quantas histórias essas mulheres idosas, mulheres guerreiras, mulheres ancestrais têm para nos dizer, e quanto que nós, como crianças, vamos dizer assim, naquela época, como crianças, que responsabilidade, sem saber, né? Quem sou eu, né? Da onde sou, da onde vim, quem sou, que eu vou para onde, para que lado eu sou. Que responsabilidade era ser uma daquelas crianças e ouvir aquilo, contar aquilo, perceber e interpretar uma lágrima. Que lágrima é essa? Por quê? Continuo. Por que dessa lágrima? Foi aí, já 7 anos que eu consegui aprender a escrever dentro de casa, fui alfabetizada dentro de casa, não fui à escola, porque nessa época eu não podia olhar para ninguém, eu tinha uns antolhos espirituais,
Eu não podia perceber quem estava do meu lado, porque a minha família não permitia eu falar com ninguém, com nenhuma criança, nem brincar, nem nada. Eu tinha só que me dirigir às minhas tias-avós. Eu fui uma criança criada até os 10 anos e que não falava, né? Comecei a falar já com 10 anos, mais ou menos, e vovó me colocou para escrever as cartas. Era eu que escrevia as cartas para os parentes que estavam distantes. E aí eu fui conhecendo as histórias, a razão pela qual essas lágrimas dessas senhoras, desses senhores, brotavam nos seus olhos, da distância, do exílio, né? Vamos dizer assim. Castro Alves teve o seu exílio, Darcy Ribeiro teve seu exílio, Paulo Freire teve seu exílio como grande mestre, grande educador, mais velhas, barrigudas, desdentadas, pobres, extremamente empobrecidas, mal alimentadas, também foram exiladas, e mulheres que deram a vida a nós que somos hoje, a Zahri, que tem sua mãe, sua família no seu povo. Eu já estou numa terceira geração, Niara, são aqui eu estou me arrepiando toda. Eu sei que uma grande força existe nas nossas vidas para que nós não percamos a nossa identidade. Essa identidade, sabe, essa relação com a natureza, sabe, o resuminho de tudo é a relação com a natureza, porque o mundo inteiro está perdendo essa relação. As crianças não respeitam mais os velhos. Quando as crianças indígenas ouvem o vovô e a vovó. Então foi assim que eu comecei a contar a história, porque a história indígena, ela sempre foi tradição oral. Mas como eu não estava no contexto da oralidade, eu estava no contexto da oralidade, mas a proximidade com a comunidade só veio depois, com 21 anos, quando eu me casei, eu tive meus filhos, e que foi o meu marido que me deu grande ajuda para que eu pudesse visitar o meu povo. Então, quando eu cheguei no meu povo, eu fui abençoada a partir desse sinal roxo que eu tenho no rosto, e fui batizada, e minha filha, Tagira, foi batizada nas águas, né, de Acaju-Tibiró, que é a terra do Índio Potiguara, a terra do Caju Azedo, Acaju-Tibiró. Bonito o nome, né? Aí, rapidamente, assim, contando a história, como eu tinha me formado professora com esse trabalho que a minha avó tinha, que era vender banana aqui pela cidade, eu pude estudar. Eu sou a única pessoa que fui alfabetizada na minha família. Então eu fui para a comunidade potiguara como professora, logo despertou o quê? O conhecimento, o que a comunidade estava aprendendo. E nós fizemos a primeira cartilha, que se chama Acaju-Tibiró, terra do Potiguara, e que valoriza o toré, que é a dança indígena. Quando a gente dança em círculo, a gente chama os caboclos, como se fala na linguagem local. Chamar os caboclos significa chamar os ancestrais, está de acordo com a grande biblioteca ancestral. Então, nós iniciamos esse humilde trabalho apoiado pela Unesco e com alguns professores, mais de 20 trabalhos. Meu trabalho não foi individual, e foi nessa época, o Dauá sabe disso, né? Tem uma testemunha aqui histórica, porque ele sabe, eu vinha, porque eu trabalhava no Rio também, tinha que ir voltar, né? E eu sempre me encontrava com ele, eu dizia, eu estou vindo de tal lugar, estou vindo de tal lugar, estou vindo de tal lugar. Então, nós criamos todo esse material, esse livro velho aqui, que está
bem antigo, mas chama-se A Terra, a mãe do índio, que foi o leitmotiv, da razão por que nós temos que manter a nossa identidade indígena. Por quê? Muito simples. Por que o italiano tem que ter a sua macarronada? Por que o alemão tem que gostar do seu salsichão? Por que o japonês gosta da sua comida japonesa, que é deliciosa e que nós respeitamos? E por que a gente não pode manter a nossa alimentação, as nossas tradições, nossas histórias? Então, esse trabalho aqui foi apoiado por Nelson Mandela, não sei se vocês se lembram, né, do grande líder da África do Sul, do qual eu fiz parte do programa, o Conselho Mundial de Igrejas, né, que começou a me levar para todos os países para que a gente pudesse, em delegação, falar sobre as nossas origens e dizer quem somos nós como povos indígenas em todos os países. Não só porque existe indígena no Brasil, mas porque existia indígena também, os Dalits, os discriminados na Índia, por exemplo, que são os intocáveis, que vocês devem conhecer essa história. Então, né, eu fiz parte desse grande programa, não vou me estender mais, senão vou passar pela... Participei dessa grande antologia feita pelo Ministério da Cultura e do Patrimônio do Equador, que são chamado Colar de Histórias e Lunas, que são das mulheres indígenas, essas mulheres guerreiras que eu me refiro sempre, né? Escrevi esse trabalho aqui, A Cura da Terra, né, que é um material para criança, né, não só urbanas como para a escola. Também esse trabalho foi adotado por toda a prefeitura do estado de São Paulo, para todas as escolas, né? A gente acaba sendo valorizado em outros lugares no país, no lugar onde a gente está, muito pouca gente valoriza, mas em outros lugares, né, como Manaus, por exemplo, as prefeituras adotam os nossos livros, como, por exemplo, O Coco que Guardava a Noite, não é? O Pássaro Encantado, que fala do grande pássaro que consegue encontrar entre as pedras as histórias que foram perdidas dos Potiguara, por exemplo. Nós tivemos vários anos essa coleção o primeiro jornal indígena feminino de mulher no Brasil, que é um jornal que estava em português, e está até velho também, e em inglês, né? Porque nessa época eu militava e não só no Brasil, mas ia para o exterior, então levava o material em inglês. E tenho esse carro-chefe, que chama-se Metade Cara, Metade Máscara, que foi feito em 2004, que é fruto de 20 anos de experiência, de trabalho, não só na espiritualidade, na ancestralidade, como na minha militância política, né? E que conta poeticamente a história de um casal que se perdeu no período da colonização, de 1500, e que vai se encontrar nos momentos atuais. E para que ele se encontre lá para que ele se passe por todos esses séculos, eles criaram cascos de rinoceronte, criaram cascos endurecidos, sofridos, para chegar e continuar essa luta e essa luz que nos segue hoje, para que a gente possa continuar essa identidade indígena, essa propriedade intelectual, esses conhecimentos tradicionais que, graças ao Ministério do Meio Ambiente, nós trabalhamos algumas leis, não só nacional e internacional, e transformamos nossos conhecimentos tradicionais em leis que estão na Constituição Brasileira, onde eu fiz parte também como mulher. Mas como mulher, naquela época era muito difícil, não tinha computador, não tinha máquina boa fotográfica, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então a gente lutou
né? Quem fez parte do movimento indígena há 40 anos e não sabia nada sobre ONG, sobre gestão cultural, sobre toda essa terminologia, nós não sabíamos nada. A gente só sabia, sabe, que nós tínhamos um grande coração e um grande ideal e um grande amor pela nossa identidade. Foi assim que foi criado o movimento indígena nesse país, com um grande amor pela nossa identidade. Muito obrigada e desculpa se passei do tempo. Helena, muito obrigada por abrir um pouco dessa sua história e partilhar com a gente. Seja bem-vinda, Zahri. Vou passar para você. Eu queria só te apresentar aqui, com base nessa biografia antes. Zahri nasceu na aldeia Colônia, no Maranhão, que é uma aldeia do povo Zaneterrara, Guajajara. Ela é filha de Elzira Guajajara, que é uma das mais respeitadas pajés da reserva Canabrava. Ela fala tupi-guarani e durante 4 anos, né, razão pela qual ela veio para o Rio, viveu na aldeia Maracanã, né, na ocupação do antigo Museu do Índio, onde ela também mobilizou um abraço coletivo ao redor da aldeia Maracanã. Atuou em alguns filmes sobre a aldeia Maracanã, foi palestrante de várias mesas e situações de debate sobre resistência pelos direitos indígenas. Teve também participação política em outros movimentos sociais que se relacionavam com a causa indígena. Em outubro de 2015, seguiu para Palmas, no Tocantins, para fotografar os Jogos Mundiais Indígenas e cursar Permaculture Design Course, Permacultura, voltado às questões indígenas. E tem estudado tecnologias ambientais para ajudar o seu povo. Zahri é cofundadora do Instituto Nós de Permacultura, com a qual produziu o GECI, na aldeia de Maricá, no Rio de Janeiro. Em 2016, ela protagonizou média-metragem em português na Sociedade da Natureza, do diretor Pedro Neves Marques, conscientizando sobre a questão da sustentabilidade dos solos. Em 2017, estreou como atriz na minissérie Dois Irmãos da TV Globo, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. E Zahri participa da exposição, né, de Jaguataporã com uma vídeo performance, e talvez você fale um pouco sobre isso. Então, eu queria passar a palavra para você e depois a gente... Tem um vídeo? Aqui não, você queria passar. Boa tarde. Ela falou um pouco aí sobre mim. O vídeo performance era uma ideia que já existia antes da exposição, mas a gente adaptou, a gente melhorou, né, vamos dizer. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo performance, mas o vídeo performance fala sobre o índio hoje, né, na sociedade, o índio em contexto urbano. E o vídeo também ele defende essa coisa, né, de que nós indígenas que estamos nas cidades, que falamos português, vestimos roupas, estamos nas faculdades, somos escritores, professores, atores, artistas, né? Na verdade somos artistas natos já desde que nascemos. E na verdade artistas somos todos nós, né? Eu acho que ser artista é uma descoberta de cada um. Nunca estudei para ser artista, nunca estudei para atuar, nunca estudei para escrever, mas essa foi uma coisa que desenvolve dentro da gente, né? A partir do momento em que a gente se torna mais humano, né? Porque a gente está no dia a dia, no decorrer do dia, é tão corrido, a gente está tão ocupado, tão cheio de horário. Eu cheguei atrasada, né? Vocês viram. E é tanta coisa que a gente esquece o nosso lado humano, né? E esse lado humano é o mais difícil de alimentar.
né? Então, às vezes, quando eu consigo e posso, eu tento alimentar esse meu lado mais humano, né? Que é o que eu digo que é o meu lado artístico, né? Que é quando eu começo a escrever, quando eu começo a cantar, quando eu começo a pensar em como fazer coisas que possa falar com as pessoas num outro contexto, num outro ambiente, sem estar necessariamente falando, né? Falando, mas falando numa outra linguagem, através de imagens, de gestos, né? Mensagens, enfim. E o vídeo tem disso, quem não assistiu, seria ótimo que assistisse, né? Cada um tirar suas próprias conclusões. E também fala um pouco sobre a aldeia Maracanã. Eu fiz uma mistura, né? Falando dessa coisa da aldeia Maracanã, do que a aldeia Maracanã representa, né? E porque, na verdade, a aldeia Maracanã representa todo esse povo, né? Esse povo que vive na cidade, esse povo também que continua nas reservas, que nunca saíram, né? Eu tenho famílias que nunca saíram das reservas, né? Da minha reserva. E outros meus sobrinhos, por exemplo, moram na cidade e estudam na cidade, finais de semana vão para a aldeia e tem essa vida, né? Vai e vem, vai e vem. Então eu morei na minha aldeia somente, né, sem sair da aldeia até meus 8 anos de idade. Até meus 8 anos de idade não falava português. Meu pai, ele não é indígena, né? Meu pai é do Rio Grande do Norte, então eu sou cabocla, mestiça. Minha mãe é indígena. E o meu pai, na época, já separado da segunda mulher, resolveu procurar uma indígena, né? Conselho dos amigos. E meu pai foi na minha reserva, falou com meu finado avô. E naquela época, os casamentos eram tudo arranjado, né? Não tinha namoro como hoje em dia, né? Beijos e abraços. Então, foi uma coisa arranjada e minha mãe já era viúva do primeiro marido. Então, todos os meus irmãos são meio-irmãos. A minha mãe tem filhos do primeiro casamento, que são indígenas puros, né? Que é meus irmãos, filhos da minha mãe com o primeiro marido, que era indígena também. E os filhos do meu pai, do primeiro e do segundo casamento, que não são indígenas, né? E a minha mãe a terceira. Então, eu sou filha única dos dois. E então, desde que nasci, eu já tinha esse contato com as duas culturas, né? Meu pai não falava tupi-guarani, minha mãe não falava português. Não sei como, mas tem uma linguagem que todo mundo conhece, né? Então, eles conseguiram dialogar entre eles. Mas hoje em dia minha mãe já fala português, meu pai ele não chega a falar o tupi-guarani, mas ele entende, né? Geralmente os parentes falam com ele na língua, ele responde em português. Mas enfim, e desde então até meus 8 anos de idade não falava português, e meu pai sempre falava comigo em português, mas aí eu respondia em tupi-guarani. Então eu entendia, mas eu ainda não conseguia falar, né? Porque ele falava comigo já desde pequeno, então eu já entendia tudo que ele falava, mas ainda não conseguia falar o verbal, né? Então, depois disso, fui para a cidade, a conselhos das minhas irmãs mais velhas, filhos do meu pai do primeiro casamento, falaram para o meu pai que era bom que meu pai me levasse para a cidade para mim começar a estudar para falar português, né? Uma preocupação mais, né? E depois, a gente foi para a cidade, Barra do Corda, que é a minha cidade natal, e lá eu comecei a estudar. Então, basicamente, eu aprendi a falar mesmo o português dentro da escola, né? Então, assim, sofri um pouco de bullying, porque eu era muito acanhada, já não sou mais, dá pra ver. E eu era muito acanhada, muito tímida mesmo. E às vezes eu chorava na escola porque não conseguia acompanhar tudo, mas também aprendi muito rápido, porque na verdade eu já entendia, meu pai já falava comigo desde que nasci, né? Então aprendi muito rápido português. Então com o tempo eu fui só melhorando.
Depois disso eu fui para a escola e comecei a estudar, e na minha adolescência a gente tem o nosso ritual. No meu povo é muito comum as mulheres e os rapazes casarem muito cedo, e todas as minhas sobrinhas mais jovens do que eu já têm 2, 3, 4 filhos. Eu agora que eu estou no meu primeiro. Então assim, é bem comum, né, essa coisa. Então assim, todos os meus sobrinhos, meus irmãos, mesmo morando na aldeia, mesmo tendo a cultura, a raiz forte na veia, eles também têm contato, né, com como eu posso dizer, com essa sociedade não indígena, né? Então, mesmo naquela época, já tinha os indígenas, eu lembro que tinham as freiras que iam para as reservas, levavam doações, não tinha escola. Hoje em dia já tem algumas escolas lá, mas eu lembro que desde aquela época tinham freiras que iam para lá, que levavam bíblias, levavam também alimentos, doações, que não necessariamente vejo isso como uma coisa ruim, né? E, enfim, depois também tinha pessoas que iam lá para vacinar, né? Agentes de saúde que iam lá para vacinar os indígenas. Então, a minha primeira vacina eu tomei dentro da aldeia. Então, eles juntavam uma coletiva e numa data no ano eles iam para lá e vacinavam os indígenas. Então, o que eu vejo é que desde que eu nasci, né, provavelmente, a minha mãe, mesmo não falando português, mas ela já tinha contato com os não indígenas, porque a minha mãe, ela trabalhava juntando folha. Eu não sei exatamente que tipo de folha é essa, não sei se era folha de eucalipto que ela colhia para ela ganhar dinheiro. Então, assim, minha mãe não tinha tanto contato, mas ela trabalhava para os não indígenas. Ela morava dentro da reserva indígena, mas eu creio que muitos indígenas, né, na época da minha mãe, trabalhavam, né, para não indígenas, para fazendeiros, de repente, não sei, né? Então, eu gosto de defender essa parte, não gosto também não posso explicar isso, de acreditar que o índio é ingênuo, que o índio é isso, enfim, aquilo. Eu acho que os indígenas só precisam de oportunidade, né, de se expressar, de se expor, porque nós somos muito capazes. Eu tenho certeza que se eu não tivesse saído da minha reserva, eu não estaria hoje aqui falando tudo isso, não teria feito esse vídeo performance, sei lá, e tantas outras coisas que eu cheguei a fazer, né? A gente conseguiu preparar o vídeo para exibir, se quiser exibir, dá para fazer. Eu quero. Fica melhor para mim. Dá para passar o vídeo, então?
madrugada de ontem, dia 22 de março, a tropa de choque da Polícia Militar cercou o prédio da Aldeia Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo do gerenciamento de Sérgio Cabral era desocupar o antigo Museu do Índio, onde viviam cerca de 50 indígenas de 20 etnias diferentes.